Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do cursinho Adorado. A gente vai continuar trabalhando com eletrostática, agora mais especificamente com o conceito de campo elétrico. Bom, vamos lá, vamos começar tentando entender o que é esse tal de campo elétrico. O campo elétrico é um termo que foi cunhado, um conceito que foi cunhado para justificar a ação de forças que agem a longa distância. Então, pensem o seguinte, quando vocês veem um sistema de corpos, como por exemplo a Terra e a Lua. A Terra, vou aqui desenhar a Terra para a gente ter uma ilustração um pouco mais concreta. A Terra está situada no espaço, vou denotar aqui a Terra como T, a uma distância muito elevada da Lua. Muito, muito elevada. Elas estão a centenas de milhares de quilômetros uma da outra. Então essa distância que entre a Terra e a Lua é uma distância muito grande. Como que é possível, então, que a Terra e a Lua interajam? Essa pergunta eu deixo para vocês inicialmente e eu gostaria que vocês pensassem como que é possível que a Lua gere uma atração gravitacional na Terra e que a Terra gere uma atração gravitacional na Lua, ambas de mesmo módulo, mas em sentidos opostos. Como que isso pode ser possível? Como é que essas forças agem a longa distância? Bom, essa era uma pergunta que intrigava muitos cientistas há muito tempo atrás. Os físicos não se contentavam muito com essa ação fantasmagórica da força gravitacional, tal como com as outras forças que agem à distância, né? Então eles olhavam para esse sistema Terra-Lua e eles falavam, que porra é essa? Como que acontece isso de a Terra a uma distância tão grande da Lua agir de forma tão concreta sobre ela? Porque a gente está acostumado com o nosso dia a dia, a gente levantar uma garrafa e a gente sentir a garrafa exercendo uma força sobre a gente e a gente exercendo uma força sobre a garrafa, porque a gente está em contato com ela. Como que é possível, então, você conceber uma força sem haver contato? Bom, para justificar essa ideia de força sem contato, os cientistas, os físicos, cunharam a ideia de campo. Então, nesse caso, como a gente está falando de forças gravitacionais, aqui a gente está falando da força gravitacional e aqui também da força gravitacional, a gente vai ver que os cientistas cunharam criaram um conceito chamado de campo gravitacional. Então, o campo gravitacional seria algo que se distribuiria por todo o espaço, de forma que ele fosse como um lençol, tá? Então, vocês podem pensar esse campo gravitacional como um lençol que sempre está situado de forma que esse campo é zero. Tá? Então esse campo aqui tem um módulo zero. Então é algo que se distribui por todo espaço com módulo zero, esse campo gravitacional. Só que quando você vem e você insere uma massa nesse campo gravitacional, quando você vem e, por exemplo, você coloca a Terra dentro desse campo gravitacional, você altera esse campo. Então, se a gente ainda está imaginando aquela metáfora de que o campo gravitacional é um lençol, o lençol se deformaria. E com essa deformação desse lençol, vocês concordam que antes, aqui, ó, por estar na mesma altura, era tudo igual a zero? Agora as coisas não vão mais ser todas iguais a zero, né? Em alguns pontos do espaço, principalmente aqui nessa parte, a gente vai ver que o campo gravitacional vai ser diferente de zero. Então, corpos massivos geram alterações no campo gravitacional, fazem com que esse campo gravitacional não seja mais nulo. E essa alteração no campo gravitacional vai ser responsável pela geração da força gravitacional. Então, ao passo que a Terra deforma esse edredom, esse lençol, tudo que está em torno dela vai se sentir atraído por ela. Então, essa alteração no campo gravitacional vai fazer com que surja uma força gravitacional na Lua. E se a gente mudar de referencial, se a gente pensar aqui na Lua, a Lua deforma esse lençol também, atraindo a Terra. Então pensem num experimento onde você estica um lençol e você coloca uma bolinha bem no meio desse. Se você colocasse qualquer coisa em volta, vocês concordam que essas coisas iam tender a cair para essa primeira massa que você colocou? Isso acontece porque, ainda nesse paralelo, nessa ilustração alegórica do nosso campo gravitacional, o campo gravitacional é alterado, tá?
Então aqui o campo gravitacional já não é mais zero. E por não ser mais zero, a força gravitacional gerada por ele também não é mais zero. E aí, como é que a gente estende esse conceito de campo para o campo elétrico? A mesma coisa. Agora eu vou fazer com uma cor diferente para também não confundir com aquele campo gravitacional. O campo elétrico é como o campo gravitacional, um lençol que se espalha por todo o espaço e que, por estar perfeitamente na horizontal, tem aqui módulo zero. Só que a partir do momento que você coloca uma carga nele, você deforma ele. Então vamos supor que a gente coloque aqui uma carga positiva. Essa carga positiva vai deformar esse campo elétrico de forma que ele não seja mais zero por toda a sua extensão. Esse campo elétrico, em alguns espaços, ele vai ser diferente de zero. E por ser diferente de zero, se você colocar uma carga negativa próxima dessa carga positiva, uma força de atração vai ser gerada entre elas, por causa desse declive aqui nessa montanhinha. Só que aí você me pergunta, mas e se a carga for positiva com positiva? Aí você tem que imaginar que esse lençol, contraintuitivamente, é deformado em outro sentido. Então é como se esse lençol, em vez de deformar para baixo, deformasse para cima. Então você continua tendo um campo agora diferente de zero, só que se você tem essa carga positiva, ela não consegue subir essa montanhinha. Então, de novo, isso daqui é só uma representação alegórica, isso daqui não é a definição de campo elétrico, mas vocês podem imaginar que se existe esse monte, as partículas não conseguem se aproximar, mas se existe um vale, as partículas tendem a se aproximar. Com isso eu quero que vocês percebam que é a variação do campo elétrico que gera a força elétrica. Então o campo elétrico é uma grandeza física que se espalha por todo o espaço com módulo igual a zero e que a partir da presença de uma partícula eletricamente carregada, essa grandeza é modificada. E a modificação nos arredores dessa partícula do campo elétrico faz com que outras partículas na redondeza dessa partícula sofram forças elétricas. Então a força elétrica é derivada, é proveniente da alteração do campo elétrico. E como que essas partículas geram campo elétrico? A gente tem dois tipos de partícula eletricamente carregada, né? A gente tem as partículas que são as partículas positivas, tá? E a gente tem as partículas que são as partículas negativas. A gente tem dois tipos de partícula, né? A partícula positiva e a partícula negativa. E ambas geram campo elétrico. Ambos tipos de partícula geram campo elétrico. E esse campo elétrico, ele vai ser criado radialmente. Então, a direção do campo elétrico, ela vai ser uma direção tal que é a mesma que a reta que corta um ponto que você mede o campo elétrico e o ponto que gera o campo elétrico. Então vocês podem ver que ela cresce aqui seguindo do centro pelo raio dessa partícula redonda, né? E aqui na partícula negativa vai ser a mesma coisa. Ela vai ser, esses campos vão ser gerados do mesmo modo. A direção vai ser exatamente a mesma. O sentido que é diferente. Partículas positivas, a gente convenciona que elas geram campo para fora delas. Partículas positivas geram campos para fora delas. Partículas negativas, como elas são o oposto das partículas positivas, elas geram campo para dentro delas. Então elas vão gerar um campo elétrico para dentro delas. E essas representações em branco que eu estou fazendo, essas linhas são o que a gente chama de linhas de campo. Linhas de campo nada mais são do que representações do campo elétrico e da sua direção. Então essas linhas de campo indicam que o campo elétrico ele aponta para fora do corpo. E aqui no caso negativo, o campo elétrico aponta para dentro do corpo. Entendendo a direção e o sentido que o campo elétrico apontam, a gente precisa agora descobrir qual que é o módulo desse campo elétrico. E aí entra em cena essa fórmula que descreve realmente como é que funciona o campo elétrico. O campo elétrico, em módulo, é o que esse E denota. Esse E é o campo elétrico. Esse K, como a gente já viu algumas vezes, esse K é a constante de Coulomb. Esse Q vai ser a nossa carga elétrica.
E esse D vai ser a nossa distância. A gente vai ver qual distância é essa em alguns segundos. E aí, vocês talvez me perguntem, mas em que unidades no sistema internacional essas grandezas são dadas? Bom, distância, como sempre, ela vai ser dada em metros. Carga elétrica vai ser dada em coulombs. Campo elétrico vai ser dado em Newton por Coulomb. E essa constante elétrica, se a gente fizer manipulações algébricas, a gente vai perceber que ela vai ser dada por Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então essa vai ser a unidade dessa constante de Coulomb, como a gente já viu em algumas outras aulas. Agora vamos entender que distância é essa. Se a gente tem aqui uma partícula eletricamente carregada, vamos supor que ela seja positiva inicialmente, e a gente tem a uma distância d dela, um ponto no qual a gente quer calcular o campo elétrico. Essa distância da partícula até o ponto onde a gente calcula o campo elétrico é o que entra na fórmula, é o que é esse d. Tá? E aí, para a gente ilustrar realmente o que a gente estava falando lá do campo elétrico, preciso que vocês percebam. Esse ponto aqui é o ponto onde está a partícula, esse ponto aqui é o ponto onde a gente calcula o campo elétrico, então nessa reta aqui tem que estar incluído o vetor campo elétrico. O campo elétrico tem que apontar ou para cá ou para lá. Se a carga fosse negativa, seria para dentro o campo elétrico, né? Para dentro de si. Mas como a carga é positiva, o campo elétrico vai apontar para fora de si. E o módulo desse campo elétrico vai ser dado por essa equação aqui. Vai ser dado pela multiplicação da constante de Coulomb do meio, pela carga elétrica da partícula, dividido pela distância ao quadrado que separa o ponto no qual a gente calcula o campo elétrico da partícula que emite esse campo elétrico, que gera esse campo elétrico. Bom, tendo trabalhado todos os nossos conceitos de hoje, a nossa aula se encerra. Muito obrigado pela atenção.